Hubert Mitchell, o nome dele. Esse missionário, ele foi chamado por Deus no coração dele para fazer um grande trabalho numa das ilhas da Oceania. Isso foi muito tempo atrás. Olhem bem para mim, prestem bem atenção. E esse missionário foi chamado para ir trabalhar lá nessa ilha. Só que nessa ilha viviam canibais ainda. Eles comiam, devoravam gente. Mesmo assim, diz a história que Hubert Mitchell foi. Ele disse sim. E ele chegou lá e começou a pregar o Evangelho. Começou a contar a história de Jesus. Mas os tribais não entendiam. Ele dizia: Jesus foi pregado na cruz. Eles pregaram Jesus na cruz. Eles usaram pregos para pregar Jesus na cruz. E nenhum daqueles tribais entendia, porque eles nunca tinham visto um prego. Hubert Mitchell, um dia triste por não conseguir passar a sua mensagem, sentou para comer a última latinha de pêssego em conserva que ele tinha levado na bagagem. Ele sentou, fez uma oração e disse: Senhor, tu poderias me dar um prego? Eu preciso de um prego para mostrar a esses tribais como foi que tu foi crucificado na cruz. Diz a história de Hubert Mitchell que ele abriu a latinha de pêssego e começou a comer o pêssego. E quando terminou, ele fechou a latinha e colocou ali de lado. E de repente, quando jogou a latinha, ele escutou um barulho. Plim, plim, plim. Ele voltou lá, pegou a latinha, acabou de abri-la. Tinha um prego dentro. História real. Tinha um prego. Se fosse hoje, nós iríamos processar a fábrica, né? Meu Deus, acharam um prego dentro da lata de pêssego em conserva. Hubert Mitchell pegou o prego e saiu correndo, gritando: Deus me deu um prego. Deus me deu um prego para mostrar a essa gente como meu Jesus foi crucificado na cruz. Diz a história que Hubert Mitchell reuniu a tribo e começou a falar para eles: e agora vocês vão entender por que e como Jesus foi crucificado. Hubert Mitchell pegou o prego e foi apertando na sua mão até sair sangue. E diz a biografia que toda aquela tribo aceitou a Jesus naquele dia. E mais ainda, Hubert Mitchell desenhou um alfabeto para aquela tribo e traduziu a Bíblia Sagrada em 10 anos para aquela tribo. Até hoje essa tribo utiliza a Bíblia traduzida por Hubert Mitchell. E sabem por quê? Tudo começa no sacrifício de Jesus. Tudo começa nos pregos cravados nas mãos de Jesus. Tudo que estamos oferecendo aqui hoje, tudo que vocês estão fazendo, o motivo de nós estarmos aqui hoje precisa nascer aqui. Não adianta eu ter um ministério, eu ter um projeto, não adianta eu pregar, não adianta eu vir para cá, não adianta você estar aqui se você esquece do sacrifício de Jesus. Tudo começa e tudo precisa terminar aqui, no sacrifício vivo de Jesus. Se você não consegue valorizar e medir esse sacrifício, você jamais vai cumprir o que está escrito aqui. Jamais. Porque isso aqui é amor verdadeiro. O sacrifício de Jesus por nós. E é sobre isso que eu vou cantar e que vocês vão ouvir e já vão cantar comigo também. Deus de mistério, aleluia!
ter levado. Vocês estão ouvindo? Cada sorte, cada prego, cada espinho deveriam ter rasgado a minha carne. Cada gota de agonia eu deveria ter bebido. Ouça, toda a culpa era minha, pra oferecer eu nada tinha. Aquele era sim o meu lugar. Toda a culpa era minha, pra oferecer eu nada tinha. Aquele era sim o meu lugar. Gemidos silenciosos que ninguém ouviu, ouça, deveriam ter saído bem dentro de mim. Por quê? Pois meus feitos não passavam injustiças e pecados. Cada passo rumo ao monte Calvário, ouça, deveriam ser cumpridos por meus pés. Cada gota de agonia eu deveria ter bebido. Por quê? Toda a culpa era minha, pra oferecer eu nada tinha. Aquele era sim o meu lugar. Agora cante comigo, é fácil. Toda a culpa era minha, pra oferecer eu nada tinha. Aquele era sim o meu lugar. Outra vez cante comigo. Toda a culpa era minha, pra oferecer eu nada tinha. Aquele era sim o meu lugar. Mais uma vez, vamos lá, todos juntos. Toda a culpa era minha, pra oferecer eu nada tinha. Aquele era sim o meu lugar. Ouça, mas ele levou sobre si todo o peso e vergonha em meu lugar. Ele me colocou nos lugares mais altos onde o Pai está. Ele só Ele é Jesus, a promessa de Deus, capaz de dar cruz em meu lugar. Ouça, Ele só Ele é Jesus, a promessa de Deus, capaz de me amar tanto assim. Toda a culpa era minha, pra oferecer eu nada tinha. Aquele era sim o meu lugar.
Aquele era assim o meu lugar. Comigo. Toda a culpa era minha, pra oferecer eu nada tinha. Aquele era assim o meu lugar. Glória a Deus, aleluia. Oferecer, eu nada tinha, e aquele era assim o meu lugar. Cante pra gente terminar. Toda a culpa era minha. Estou vendo lágrimas já. Pra oferecer, eu nada tinha, aquele era assim o meu lugar. Era pra mim você estar lá, mas Ele foi nosso lugar. Aleluia. Já estou vendo lágrimas nessa noite. Toda a culpa era minha, pra oferecer eu nada tinha, aquele